Meus caros amigos e amigas, boa noite para todos. Nós aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para mais uma Escola da Fé. Graças a Deus, mais um programa em que nós queremos trazer aquilo que está no coração da igreja para você. Nós estamos estudando o chamado Credo do Povo de Deus. O que é isso? Quem assistiu à aula anterior, eu expliquei. Quem não assistiu, eu vou dar uma breve explicação. Em 1967, 2 anos depois que terminou o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, resolveu explicar o credo. De vez em quando, um Papa faz isso, né? Como é que a igreja entende o credo? Desdobra o credo, né? Explica. E porque estava havendo uma série de erros depois do Concílio Vaticano II que o Papa queria corrigir, né? Então, ele colocou o que ele chamou de a minha profissão de fé, que ficou sendo chamado de Credo do Povo de Deus, né? Inclusive, eu publiquei um livro aqui, Credo do Povo de Deus, né? Que tem aqui nesse livro, né, este assunto. Quem quiser depois ter e poder estudar com calma, e é muito importante, porque o que o Papa faz? O Papa faz um resumo do credo, né, explicando os 12 artigos dogmáticos do credo. Então, na aula anterior, nós chegamos até aquele ponto em que o Papa fala: nós cremos na Igreja Católica, una, santa, católica, apostólica. A gente vai retomar esse ponto aí. Mas antes eu quero só mostrar a vocês mais um lançamento da editora Canção Nova. Olha aqui, um livro sobre o Papa Francisco. Quem escreveu? Uma consagrada da Canção Nova, Núbia Tatielli. Está aqui a fotinha dela, olha aqui. Por que a Núbia escreveu esse livro? Porque ela acompanhou durante 3 anos as viagens do Papa Francisco, o seu trabalho. Então, ela acompanhou de perto, né, esse trabalho todo. Então, ela traz aqui num livro o que ela viu mais de perto ali da vida, das palavras, dos ensinamentos do Papa Francisco. Está aí à sua disposição pela editora Canção Nova, né? Ela colocou o subtítulo Papa Francisco, das palavras aos gestos. Muito bem. Você pode adquirir, né? Tem aí o telefone da Canção Nova, que serve para tudo, né? O 12 31 86 2600, inclusive ele é também o WhatsApp, você pode acessar pelo celular. Muito bem, mas então vamos continuar aqui a nossa caminhada sobre o credo. Na aula passada, eu parei no ponto em que o credo diz assim, eu vou até acompanhar aqui no texto, diz assim, que cremos, é o Papa falando, na Igreja una, santa, católica e apostólica, edificada por Jesus Cristo, sobre esta pedra que é Pedro, o Papa. E ela é o corpo místico de Cristo, sociedade visível, porque é formada de homens e mulheres, é uma sociedade visível, instituída com órgãos hierárquicos, que Jesus quis, né? E comunidade espiritual simultaneamente. Então, a igreja, ao mesmo tempo, é uma sociedade visível, ao mesmo tempo espiritual, né? É como Cristo. Cristo é Deus e é homem. O homem você vê, Deus você não vê, né? Povo de Deus em peregrinação aqui na terra e igreja acumulada de bens celestes. Germe e começo do reino de Deus. Isso aqui é muito importante. A igreja é o germe. Germe quer dizer o quê? Semente. A semente do reino de Deus. O que equivale a dizer que não tem reino de Deus sem a igreja. A igreja é que implanta no mundo o reino de Deus, já que ela é o germe do reino de Deus, por meio da qual continuam ao longo da história humana a obra e as dores da redenção, e que aspira pela sua realização completa para além do tempo na glória. Então a igreja está dizendo, continua as dores da redenção. O Cristo sofreu na sua paixão, a igreja também sofre a paixão dela, já que ela é o corpo de Cristo.
E o Papa continua, no decurso do tempo, o Senhor Jesus edifica a sua igreja pelos sacramentos que emanam da sua plenitude, da sua vida e da sua cruz, né? Por eles é que a igreja faz com que os seus membros participem no mistério da morte e ressurreição de Cristo na graça do Espírito Santo. Então, pelos sacramentos é que Deus faz a igreja participar, né, desses sofrimentos de Cristo, né, e também da sua morte, ressurreição e etc. E continua aqui, ela é, portanto, santa, não, veja bem, isso é muito importante, ela é santa, não obstante compreender no seu seio pecadores, porque não possui em si outra vida senão a da graça. Né? Vivendo da sua vida é que os seus membros se santificam, vivendo da vida da graça, da vida da igreja. E subtraindo-se à sua vida é que eles caem em pecado e nas desordens que ofuscam o brilho da santidade. Então, a igreja é santa. A cabeça é Cristo, a alma é o Espírito Santo. Então, a gente tem que distinguir entre a pessoa da igreja com P maiúsculo e as pessoas que somos nós. Nós somos pecadores, a igreja não. Entende? Os pecados dos filhos não geram pecado da mãe. Né? E o Papa continua, herdeira das promessas divinas e filha de Abraão, segundo o Espírito, né? Por aquele Israel de que ela conserva com amor as Escrituras e do qual venera os patriarcas e os profetas, fundada, sobretudo, sobre os apóstolos. Está aí. Depois ele diz, cremos que a igreja fundada por Jesus Cristo e pela qual orou é indefectivelmente una na fé, no culto e no vínculo da comunhão hierárquica. Ela é unida na fé, ele fala unida na fé, unida, né, no culto. Então a igreja tem a unidade da igreja, então o quê? Ela tem a mesma doutrina no mundo inteiro, o mesmo catecismo, tem a mesma liturgia no mundo inteiro. Se você assiste a missa aqui ou assiste a missa lá na Rússia ou nos Estados Unidos, tem a mesma liturgia. Tá certo? Ela é una também no seu governo, porque tem um Papa, a unidade da igreja fecha uma pirâmide, a cabeça na ponta está o Papa, isso faz a unidade. Né? E ela é una também na sucessão apostólica. O bispo da sua diocese hoje, ele vem de uma sucessão que chega até os apóstolos. Isso é uma sucessão apostólica. Quem não tem isso não é igreja. Por isso que a Igreja Católica só chama de igreja a Igreja Católica dos ortodoxos, que também tem essa sucessão apostólica. Já os ortodoxos, já os anglicanos, os protestantes, não têm essa sucessão apostólica. Então, eles não chamam de igreja, chamam de comunidades evangélicas ou comunidades cristãs. Né? Bom, então o Papa fala aqui também da unidade da igreja. Depois, ele coloca aqui ainda mais o seguinte, reconhecendo também a existência fora do organismo da Igreja de Cristo de numerosos elementos de verdade e de santificação que lhe pertencem como coisa própria e impõem a unidade católica. Então a Igreja reconhece que fora dos limites dela tem outros cristãos. Porque quem é que pertence à Igreja? Quem é batizado. Então a pessoa pode ter sido batizada validamente, mas ela não está nos limites, vamos dizer, ela não está sob a obediência do Papa, de um bispo, etc. Mas pertencem à igreja mesmo que não aceitem, ou mesmo que não saibam. Né? Então ele fala aqui, cremos que a igreja isso aqui é muito importante, cremos que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo, o único mediador e caminho da salvação, torna-se presente para nós no seu corpo, que é a igreja. Por que a igreja é necessária para a salvação? Porque o Cristo se torna presente na nossa vida através da igreja. Porque a igreja é o seu corpo místico. A igreja ela é como que o braço prolongado de Cristo na história da humanidade.
Isso é muito importante. E aí, mas o Papa diz, mas o desígnio divino da salvação estende-se a todos os homens e aqueles que sem culpa, veja bem, sem culpa de sua parte, ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas sinceramente procuram a Deus e sob o influxo da graça se esforçam por cumprir com obras sua vontade, reconhecida pelos ditames da própria consciência, no número que só o mesmo Deus conhece, pode obter a salvação. Está lá na Lumen Gentium 16. Quero explicar isso daqui. O que diz o Papa aqui, o que diz o Catecismo? Aqueles que conhecem a igreja, conhecem o Evangelho, foram evangelizados, não podem se salvar sem a igreja. Mas aqueles que sem culpa, veja bem esse sem culpa aí, não conheceram Cristo, não conheceram o Evangelho, não conheceram a igreja, eles podem se salvar se eles viverem de acordo com a sua consciência, que a consciência é a voz de Deus, né? Há uma lei natural que todo mundo, não precisa ser católico para saber, que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode desejar a mulher do outro, leis naturais. Se a pessoa vive de acordo com essas leis naturais, que a própria consciência acusa, a pessoa pode se salvar. Então é por isso que é muito difícil, né, a gente dizer assim, fulano vai se salvar ou vai se perder. Isso é muito difícil. A gente nunca deve dizer que uma pessoa está condenada, porque só Deus é que realmente pode fazer uma justiça perfeita, que nós não podemos fazer, né? Bom, então o Papa coloca isso com muita clareza, né? E depois ele continua, cremos que a missa, aí ele fala da missa, celebrada pelo sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, olha aí, o sacerdote representa a pessoa de Cristo, em virtude do poder recebido no sacramento da ordem, e oferecida por ele em nome de Cristo e dos membros do seu corpo Cristo, é realmente o sacrifício do Calvário que se torna sacramentalmente presente em nossos altares. Gente, isso daqui é da maior importância. A missa, celebrada pelo sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, pelo sacramento da ordem que ele recebeu, né? A missa, o Papa diz, né, é realmente o sacrifício do Calvário que se torna sacramentalmente presente em nossos altares. Então, nós temos que entender isso muito bem. Muitas pessoas não entenderam o que é a missa ainda. Missa não é uma simples celebração, missa não é um show, missa não é algo, eu só vou na missa porque é agradável, porque eu gosto do padre. Não, a missa é a perpetuação, presentificação, atualização do Calvário. Nós não estivemos lá no Calvário, mas na missa você está diante do Calvário. Agora, veja bem, não é uma repetição do Calvário. O Cristo não morre de novo e não ressuscita de novo. Não. A única morte e ressurreição de Cristo se faz presente. Alguém pode perguntar, mas como? Se já faz 2000 anos que isso aconteceu? Bom, aí tem uma coisa que temos que explicar. A teologia explica que as ações de Cristo são teândricas. O que quer dizer isso? Theos e antropos são duas palavras do grego que quer dizer Theos, Deus, antropos, homem. As ações de Cristo são teândricas, ou seja, são ações de Deus, de homem, mas que ele é Deus. Então o que acontece? O tempo não apaga as ações de Cristo. Por quê? Porque ele é Deus e Deus foi quem criou o tempo. Então Deus está acima do tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo, Deus não. Então as minhas ações se apagam no tempo, as de Cristo não. Então, quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, o Calvário, o único Calvário, note bem, não é repetição, se faz presente. Nossos irmãos protestantes que não entendem isso, ele fala assim, vocês matam o Cristo quantas vezes? Né? São 400 mil
sacerdotes no mundo, se cada sacerdote celebra uma missa, então vocês matam Cristo 400 mil vezes por dia. Não, Senhor. Nós não matamos o Cristo de novo. A única morte dele se torna presente, de maneira incruenta, sem sofrimento. É um mistério, né? Que a igreja entendeu, assistida pelo Espírito Santo. Aí você vê a importância da Santa Missa. Por isso que a missa deve ser celebrada com muita dignidade, né? Muita dignidade, muita meditação, silêncio, oração, concentração, porque é o sacrifício máximo da nossa fé. Então o Papa diz isso, né? É realmente o sacrifício do Calvário que se torna sacramentalmente presente em nossos altares. Cremos que, como o pão e o vinho, consagrado pelo Senhor na última ceia, se converteram no seu corpo e sangue, que logo iam ser oferecidos por nós na cruz, assim também o pão e o vinho consagrados pelos sacerdotes se convertem no corpo e no sangue de Cristo, que assiste gloriosamente no céu. Está aí. Então, ali você tem o pão e o vinho, que se transformam no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, e no vinho também, ok? E isto, então, é o que a igreja nos ensina. Vamos para o nosso intervalo e a gente já volta. Muito bem, estamos de volta já com a nossa Escola da Fé. Antes de continuar a nossa conversa sobre o credo do povo de Deus, né, que foi definido pelo Papa Paulo VI, eu quero lembrar você aqui da Canção Nova, né? A Canção Nova precisa da sua ajuda para poder continuar essa evangelização, que já tem aí mais de 40 anos, né? Só esse programa Escola da Fé já está batendo aí nos quase 30 anos, né? Agora, veja bem, quem é que paga tudo isso? Quem é que mantém tudo isso? Né? É você. Então, você pode contribuir com a Canção Nova diretamente pelo seu celular. O Pix, por exemplo, né? pix.doação@cançãonova.com. Por aí você pode fazer a sua doação. Mas também você pode fazer a sua doação por transferência bancária, transferir para alguma das contas da Canção Nova, você pode transferir aí a sua ajuda, né? E outras coisas, né? Se você tem alguma dúvida, que você quer contribuir, não sabe como, liga para a Canção Nova. Telefone 12 31 86 2600, alguém vai te atender e vai te orientar, tá certo? Então tem muitas maneiras que a gente pode ajudar. Muito bem, vamos continuar aqui então com a nossa conversa. No final do primeiro bloco eu estava falando que o Papa, quando ele falou da missa, ele disse: a missa é, né, realmente o sacrifício de Cristo na cruz que se faz presente no altar. E ele fala, né, que o corpo e o sangue, o pão se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, né? Ele fala, assim também o pão e o vinho consagrados pelos sacerdotes se convertem no corpo e sangue de Cristo, que assiste gloriosamente no céu. Cremos ainda, diz o Papa, que a misteriosa presença do Senhor, debaixo daquelas espécies que continuam aparecendo aos nossos sentidos, né, estão ali. Então, nesse sacramento, diz o Papa, nesse sacramento, Cristo não pode estar presente de outra maneira, a não ser pela mudança de toda a substância do pão no seu corpo, entende? E pela mudança de toda a substância do vinho no seu sangue, permanecendo apenas inalteradas as propriedades do pão e do vinho. Quer dizer, você vai ver pão, você vai sentir gosto de pão, mas não é mais pão, é o corpo de Cristo. E a mesma coisa o vinho, né? Então, o Papa diz, essa mudança misteriosa chamada pela Igreja com toda a exatidão e conveniente de transubstanciação. Quer dizer, transubstanciação, a mudança da substância. E aqui eu quero explicar uma coisa muito importante. Na Eucaristia tem duas coisas. Tem a substância e tem a aparência. O que é a aparência? A aparência é aquilo que você vê. A rocha branca, o gosto, o tamanho, isso é aparência.
Substância é aquilo que você não vê, que faz o trigo ser trigo, que faz o pão ser pão, que você não vê. Vou dar um exemplo. Você olha para mim, por que eu sou homem? Ou por que eu sou uma pessoa humana? Porque eu tenho 2 olhos? Não, o cachorro também tem. Porque eu tenho 2 ouvidos? Não, o cachorro também tem. Porque eu tenho nariz? Não, o cachorro também tem. Porque eu tenho boca, dentes? Não, mas peraí, mas porque eu sou branco? Não. Porque eu sou mais magro, mais gordo? Não. Afinal de contas, por que eu sou uma pessoa humana? Porque eu tenho um negócio que você não vê, que se chama alma. Onde está a inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, a consciência que você não vê. Então a substância, que a teologia chama também de essência ou de natureza, é algo que você não vê. Então, quando você olha uma hóstia, tem a aparência, aquilo que você vê, o gosto, o cheiro, a cor, o tamanho, o peso. Mas tem algo ali que você não vê, que faz o trigo ser trigo. É a substância. Essa substância que você não vê é que se transforma no corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, que você continua não vendo. Porque fica o véu, a aparência, entende? O milagre que o Cristo fez para que a gente pudesse recebê-lo inteiramente, né, de maneira real. É impressionante isso, né? Jesus fez três milagres que explicam bem isso. Quando ele fez a multiplicação dos pães, o que ele fez? Ele não mudou a substância. O pão continuou pão, ele só mudou a aparência, a quantidade. Então, na multiplicação dos pães, ele mudou só, né, a aparência, quantidade. O pão continuou sendo pão. Mas na Eucaristia, o que ele faz? É o contrário. Na Eucaristia ele mantém a aparência, ele muda a substância. Diferente do que aconteceu na multiplicação dos pães. E quando ele faz a transformação de água em vinho, aí ele muda as duas coisas. Porque a água deixou de ser água, passou a ser vinho. Então mudou a substância do vinho. E mudou a aparência também, porque mudou o gosto. Veja que interessante. Esses 3 milagres de Cristo mostram a diferença entre natureza, substância, essência e aparência. Entendeu? Então, quando a gente comunga, a gente recebe Cristo, mas nessa aparência de pão e de vinho. Mas a substância agora, que você não vê, e não tente querer entender nem ver, que você não é o Cristo. Entendeu? Então é isso que o Papa explica, né, aí, né, nessa colocação. E outra coisa importante que a Igreja ensina. O Cristo está todo na hóstia, como ele está todo no vinho. No vinho consagrado também está o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Então, assim que as pessoas que não podem comungar, as pessoas chamadas celíacos, que têm alergia a glúten, às vezes pode dar, né, irritações, pode dar até fechamento da garganta. Então, ela comunga o quê? Um pouquinho do vinho. Mas o padre dá o cálice para beber um pouquinho, então numa colherinha, põe na boca da pessoa. Comungou como se tivesse comungado. Por isso que não é obrigado a comunhão em 2 espécies. Porque se você comungou o pão, já comungou o Cristo inteiro. Se você comungou o vinho, o Cristo inteiro, entendeu? Então está aí. Então o Papa diz assim, por isso estamos obrigados por um dever certamente suavíssimo a honrar e adorar na Sagrada Hóstia que os nossos olhos veem ao próprio Verbo encarnado que eles não podem ver. Não podem ver, está escondido ali. E que sem ter deixado o céu, se tornou presente diante de nós. Olha que interessante. Ele não deixa o céu, mas ele está presente aqui. Porque Deus é onipresente, está presente em toda parte. Continua o Papa Paulo VI. Confessamos igualmente que o reino de Deus, começado aqui na terra, na Igreja de Cristo, não é deste mundo, cuja figura passa. 1 Coríntios 7,31. E também que o seu crescimento próprio não pode ser confundido com o progresso da cultura humana ou da ciência ou das artes técnicas. Quer dizer, o crescimento do reino de Deus não é por causa do crescimento da cultura, da ciência e da técnica, não.
A igreja quer o crescimento da ciência, da técnica, para melhorar a vida da humanidade. Mas isso não quer dizer que aí está o reino de Deus. Você vai ver muito país altamente desenvolvido, mas que está no paganismo. Se você olhar lá, por exemplo, os países da Escandinávia, muitos deles, Noruega, Suécia, Dinamarca, meu amigo, você não vê Deus ali. Então, são os países mais evoluídos do mundo. Então, o que o Papa quer dizer aqui é o seguinte, que a evolução tecnológica não quer dizer que o reino de Deus, então, está ali por causa disso. Não. Né? Ele diz, né? Continua a reflexão dele, mas consiste em conhecer cada vez mais profundamente as riquezas insondáveis de Cristo. Aí sim é que está o reino de Deus. Em esperar sempre com maior firmeza os bens eternos, em responder mais ardentemente ao amor de Deus, enfim, em difundir-se cada vez mais largamente a graça e a santidade entre os homens. Aí é que está o reino de Deus. Independente da cultura, da ciência, da tecnologia, que a igreja valoriza, mas o que vale mais, exatamente, é essa graça e a santidade que cresce entre os homens. Aí você tem o reino de Deus. Né? Mas aí o Papa coloca o seguinte, mas com o mesmo amor a igreja é impelida a interessar-se continuamente pelo verdadeiro bem temporal dos homens, pois não cessando de advertir a todos os seus filhos que eles não possuem aqui na terra uma morada definitiva, estimula-os também a que contribuam segundo as condições e os recursos de cada um. Veja, a igreja olha para o céu, mas a igreja tem o pé na terra. Os maiores cientistas, eu já mostrei isso daqui, os maiores cientistas durante 1000 anos da história da humanidade, da Idade Média, por exemplo, todos foram padres monges da igreja. Cientistas. Quem que descobriu o Big Bang, a maior descoberta científica da física nos últimos séculos? Foi um padre da igreja, o padre Jorge Lameta. O que significa isso? Que a igreja não é alheia à ciência e à tecnologia. Pelo contrário. A igreja sabe que quanto mais o homem conhece a ciência, mais ele vê o rosto de Deus. É muito bonito isso. Né? Então, o Papa continua dizendo, tal solicitude, entretanto, jamais se deve interpretar como se a igreja se acomodasse às coisas desse mundo. Não. Ou se tivesse resfriado no fervor com que ela mesma espera ser o Senhor e o reino de Deus. Não. O fato da igreja valorizar a ciência, valorizar a técnica, né? Não quer dizer que a igreja perdeu esse fervor, né? Essa espera do seu Senhor e do reino eterno. Enfim, as duas coisas se encaixam perfeitamente na vida da igreja. Né? Bom, depois continua o Papa. Cremos na vida eterna. Cremos que as almas de todos aqueles que morrem na graça de Cristo, quer as que se devem ainda purificar no fogo do purgatório, quer as que são recebidas por Jesus no paraíso, logo que se separam do corpo, como sucedeu com o bom ladrão, formam o povo de Deus para além da morte, né? A qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, em que essas almas se reunirão a seus corpos. Então o Papa deixa claro, as pessoas que morrem na perfeita graça de Cristo, na santidade perfeita, ou aqueles que têm que passar pela purificação do purgatório, vão, ele fala assim, como o bom ladrão, né? Formam o povo de Deus para além da morte, ou seja, formam o povo de Deus que está no céu. Né? E continua dizendo o seguinte, cremos que a multidão das almas que já estão reunidas com Jesus e Maria no paraíso, no céu, constituem a igreja do céu, onde, gozando da felicidade eterna, veem Deus como Ele é. Que experiência é essa, né? Ver Deus como Ele é. É a citação de São João na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 2, né? E participam com os santos anjos, naturalmente em grau e modo diverso, do governo divino exercido por Cristo glorioso. Então, quem está no céu, diz o Papa,
participa com os anjos desse governo divino, né? Que é exercido por Cristo, Cristo glorioso, triunfante no céu, né? Uma vez que intercedem por nós e ajudam muito a nossa fraqueza com a sua solicitude fraterna. Isso é muito importante que o Papa está dizendo. Aqueles que já estão no céu, eles intercedem por nós sem cessar, diz a liturgia da missa, né? E ajudam muito a nossa fraqueza com a sua solicitude fraterna. Aí você tem a comunhão dos santos. A Igreja do Céu reza por nós aqui na Terra. Nós rezamos pelas almas do purgatório. Os santos rezam também pelas almas do purgatório. Então, você tem aí essa comunhão dos santos, essa união dos cristãos, né, que é feita através do Espírito Santo. Muito bem. O Papa continua, cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo. Aí, ele fala da comunhão dos santos. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, né? A saber, dos que peregrinam sobre a terra, os defuntos que ainda se purificam no purgatório e dos que gozam da bem-aventurança do céu, formando todos uma só igreja. Então o Papa explica que a igreja tem 3 dimensões. A igreja triunfante no céu, a igreja padecente no purgatório e a igreja militante aqui na terra, né? Que somos nós, né? Formando todos juntos uma só igreja. E cremos igualmente, diz o Papa, que nesta comunhão dispomos do amor misericordioso de Deus e dos seus santos. Olha que coisa bonita, né? Essa comunhão dos santos, nós dispomos do amor misericordioso de Deus, que está em todas as dimensões da igreja, e também dos santos que intercedem por nós, que estão sempre atentos para ouvir as nossas orações, como Jesus nos garantiu. Alguns perguntam assim, mas como é que o santo fica sabendo que eu rezo por ele? Né? O mundo inteiro, por exemplo, reza para Nossa Senhora, como é que, né? O Frei Gilson reza o rosário aí, mais de 1 milhão de pessoas rezando com ele, como é que Nossa Senhora recebe todos esses pedidos, atende todo mundo? Eu vou explicar isso aqui depois do intervalo, uma coisa muito importante, né? Os santos não são oniscientes, mas Deus é onisciente. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Meus amigos, vamos para o nosso último bloco da Escola da Fé de hoje. Eu estava dizendo antes, né, do intervalo, que as pessoas às vezes me perguntam como é que todo mundo reza para um santo ao mesmo tempo e o santo atende todo mundo, né? Ainda falava que o Frei Gilson rezando o rosário com 1.400.000 pessoas e todo mundo, né, rezando ali a Nossa Senhora Jesus. Como é que é? O santo, ele é onisciente, ele sabe o que ele está falando? Não, os santos não são oniscientes, só Deus é onisciente. Mas aqui tem uma coisa fácil de você entender, eles estão em comunhão com Deus, porque estão no céu, na graça de Deus. Então, através de Deus, eles ficam sabendo dos nossos pedidos. E através de Deus, eles atendem os nossos pedidos. Mas como se é 1 milhão e tanto de pessoas? Espera aí, outra coisa que nós temos que entender. Na eternidade, no céu, não tem mais o problema do tempo. Aqui eu vou te explicar uma coisa. Se eu quiser atender 10 pessoas, eu vou ter que gastar 10, 15 minutos para cada um. Então, eu vou precisar de tempo. Mas no céu no céu não existe tempo. Então, você atende todo mundo ao mesmo instante. Mas como? Aí é porque está em comunhão com Deus. É uma graça extraordinária de Deus. Eu vou explicar uma coisa aqui que talvez ajude a entender um pouco. Eu entendi um pouquinho melhor essa questão, um pouquinho. Me lembro de numa aula de física, quando eu fazia doutorado no ITA, em Ciências Aeroespaciais, o professor, o doutor Jerzy Tadeu Cielava, que era um pesquisador muito grande, explicava, né, a teoria da relatividade do Einstein. Se você, por exemplo, olha esse livro aqui, ele tem esse tamanho aqui, mais ou menos aqui uns 20 centímetros por aí. Mas se esse livro passar aqui na minha frente, com a velocidade próxima da luz, ele vai diminuindo de tamanho. E se ele passar na velocidade da luz, você não enxerga mais ele. Ele é real, mas o tamanho dele desaparece. Por quê? Porque quem
vive na velocidade da luz, desaparece o tempo e desaparece o espaço. Isso o Dr. Albert Einstein provou. Só que tem uma coisa, que nesse mundo ninguém consegue viver na velocidade da luz. Porque se a pessoa vivesse na velocidade da luz, desintegrava. Então, Einstein mostrou isso. Ora, se aqui na própria física nossa a gente vê um fenômeno desse, em que o tempo e o espaço podem desaparecer na velocidade da luz, imagina na eternidade. Para Deus, essa brincadeira. Então, toda vez que você reza oralmente ou mentalmente, você vai pedir a Nossa Senhora alguma coisa sem falar nada, pensando. Deus sabe o seu pensamento. Comunica a Nossa Senhora, imediatamente Nossa Senhora atende, independente de tempo e de espaço. É esse o segredo de Deus. Compreendeu? Eu sei que é difícil entender isso, mas é isso que a igreja acredita. Bom, então o Papa continua aí explicando essas coisas para nós, né? Ainda que no credo do povo de Deus, o Papa ele resume aqui um pouco as coisas, né? Mas ele coloca bem claro o seguinte: cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que ainda peregrinam sobre a terra, dos defuntos que ainda estão em purificação e dos bem-aventurados no céu, formando todos juntos uma só igreja, né? Cremos que essa comunhão, o amor misericordioso de Deus e dos seus santos, está sempre pronto para ouvir as nossas orações. Bom, eu sei que talvez alguns não assistiram a primeira aula sobre isso, que foi na semana passada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na aula passada. Quem tem um catecismo da igreja, eu gostaria de recomendar a você o seguinte: o catecismo, na primeira parte dele, ele analisa exatamente o quê? O credo. O nosso catecismo, ele tem 2.865 parágrafos. Quase que a metade do catecismo, até mais ou menos 1.200 parágrafos, é sobre o credo. Entende? Esse credo que o Papa explicou. Então, eu vou fazer o seguinte, fazer uma breve recapitulação aqui do que o Papa colocou, só que com outras palavras, para quem não assistiu à primeira parte, o programa da semana passada. Porque o credo, gente, é o símbolo da nossa fé. Eu creio. Conforme eu creio, eu celebro. Conforme eu creio, eu vivo. E conforme eu creio, eu rezo. São chamados 4 lex, as 4 leis. Lex credente, né? Lex celebrante, lex vivendi e lex orante. Ou seja, conforme você crê, você celebra os sacramentos, você vive a moral católica e você reza. Então você percebe que tudo começa no credo. Quem crê errado, reza errado, né? A igreja tem uma máxima, lex credende, lex orante. Como você crê, você reza. Se você crê errado, você reza errado. Se você crê certo, você reza certo. Então, quando você pega aí, por exemplo, no parágrafo 184 do Catecismo, ele traz aí, em 2 colunas, o credo, chamado símbolo dos apóstolos, que é o que normalmente a gente reza aqui no Brasil. E do lado direito ele põe o credo mais longo, que é o credo niceno-constantinopolitano. O que é isso? Por causa de 2 heresias que houve, no ano 325 e no ano 381, a igreja precisou fazer 2 concílios para eliminar essas heresias. Em 325, houve um sacerdote chamado Ário, que era de Alexandria, no norte do Egito, onde havia uma forte comunidade cristã, primeiro e segundo século, e o Ário começou a dizer que Jesus não era Deus. Era uma criatura belíssima. Deus não era... Bom, a igreja reuniu o concílio de Nicéia, no ano 325, né? Cristo é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Depois,
em 381, surgiu uma outra heresia de um patriarca de Constantinopla chamado Macedônio, que começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. Meu Deus do céu, lá vem outra heresia. Aí ele reuniu o primeiro concílio de Constantinopla. Aí não foi mais em Niceia, que é uma cidade perto, foi em Constantinopla. E a igreja condenou a heresia do Macedônio. O Espírito Santo é Deus. Aí o credo colocou, foi ele quem falou pelos profetas. Com o Pai, o Filho é igualmente adorado. Se adorado é Deus. Né? Então, aí a igreja elaborou então um credo mais desenvolvido, que ela chamou de niceno-constantinopolitano. É em cima desse que o Papa Paulo VI colocou a sua explicação. Então, rapidamente aqui, aproveitando ainda esse tempo que a gente tem, né, nesse programa, eu vou só dar uma repassada rápida para aquelas pessoas que não acompanharam a aula da semana passada. Bom, o Papa continua dizendo, o Papa começa explicando, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, veja, aí você já tem um monte de coisa. Creio um só Deus. Não pode haver dois deuses, porque aquilo que é absoluto tem que ser um só. A pessoa pergunta, mas quem criou Deus? Ninguém. Deus sempre existiu. Porque se um Deus fosse criado por outro Deus, tinha que ter outro Deus não ia acabar nunca. Eu costumo dizer para as crianças, né? Pensa numa roda. Onde é que a roda começa, onde é que a roda termina? Você não tem começo, não tem fim. Claro que é um exemplo muito assim primário, né? Para a criança. Né? Ou seja, quando a gente fala que Deus é eterno, a gente quer dizer que não tem princípio e não tem fim. Nós não somos eternos. Nós somos imortais, é diferente. Por que nós somos eternos? Porque nós não existimos desde sempre. A gente passou a existir a partir de um momento. Então a criatura, ela não existiu, ela saiu do nada, passou a existir. Só que como Deus nos deu uma alma imortal semelhante a Ele, então agora essa alma não morre mais. A filosofia chama de evo, essa realidade nossa. Diferente do eterno, que não tem princípio, não tem fim. Então, Deus é único, mas ao mesmo tempo são três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem revelou isso? Jesus. Não foi um papa que inventou, nem foi um teólogo, nem foi um, sei lá. Foi Cristo que falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Aí é que está, gente. Fé não é você entender. Fé é você acreditar. Porque você confia em quem está falando. Entende? A criança confia no pai. O pai fala, a criança acredita. Não é porque ela entende tudo, é porque ela acredita. Então, fé é uma adesão da inteligência, da liberdade, da vontade a Deus que se revela em Jesus Cristo. Bom, depois está aqui. Criador do céu e da terra. Isso quer dizer o quê? Criador de tudo que existe. O mundo não existia. Tudo começou lá há 14 bilhões de anos atrás, com o Big Bang. Então, Deus, no seu poder infinito, preparou tudo isso. Né? Aí é uma história muito longa, como é que é essa questão do Big Bang, o ovo cósmico, né? Que começou a se abrir e etc. Depois ele diz, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, Deus criou também o mundo invisível, ou seja, os anjos, que nós não vemos, mas que são mais perfeitos do que nós. A gente tem dificuldade para entender aquilo que é invisível. A gente tem dificuldade. Por quê? Porque nós estamos acostumados com as coisas visíveis, materiais, que você pega, vê. Mas aquilo que é invisível, gente, é mais perfeito. Por que é mais perfeito? Porque o anjo que é invisível, ele não fica preso. Eu estou preso em duas pernas, eu só vou onde as minhas pernas conseguem ir. O anjo não tem perna. Nem asa, o anjo ele se movimenta, entende? E Deus então? Então, Deus criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Depois o credo diz assim, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, quer dizer, Filho único de Deus, Filho por natureza, ou seja, divino. Né?
nascido do Pai antes de todos os séculos, olha aí. Esse nascido do Pai em todos os séculos quer dizer o quê? Eterno. Ele não é criatura, porque ele não teve um começo. Existe desde toda a eternidade, né? E aí ele repete aqui, ó, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Qual é a diferença? O gerado é gerado desde toda a eternidade. O criado passou a existir a partir de um momento. Entende? Então, o gerado, na teologia, quer dizer, alguém que existiu desde toda a eternidade. Então, ele não é criado porque ele não é criatura, né? É Deus. Depois coloca, né, consubstancial ao Pai. Ou seja, tem a mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência do Pai. É Deus, perfeitamente Deus, com a mesma majestade do Pai, embora seja filho. Ele não é o Pai. Aí está a diferença, né? Mas tem a mesma majestade, assim como o Espírito Santo tem a mesma majestade. Depois ele continua, por ele todas as coisas foram feitas. É o que São João diz no Evangelho dele, né? Tudo que foi feito pelo Verbo. E nada de tudo que foi feito sem ele. Então, o Pai cria através do Filho na força do Espírito Santo. É a ação da Trindade, né? Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu. Aí o amor de Deus. Porque nós todos estávamos sujeitos às trevas do demônio. Então Cristo veio nos resgatar. Aí o credo diz, né? E se encarnou pelo Espírito Santo. Ele não podia ter um pai natural, porque nenhum homem era capaz de gerar o verbo humanado, né? Mas é o próprio Espírito Santo que gerou no seio de Maria, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Por que ele teve que ter uma mãe? Porque para salvar a humanidade ele tem que ser homem. E o homem nasce de uma mulher. O homem não nasce de outra coisa. Hoje querem inventar aí, parece um útero mecânico e tal, mas pelo amor de Deus. Deus fez o homem nascendo de uma mulher, né? E se fez homem. E aí, um dogma da fé, que foi proclamado pelo Papa Leão Magno, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, né? Só não teve de nós homens o quê? O pecado, o resto ele teve. Por que isso, gente? Porque senão ele não pode ser o salvador da humanidade. Se não for homem, ele não pode ser salvador da humanidade, porque o pecado é do homem. Mas se ele não for Deus, ele também não é o salvador. Por quê? Porque ele não poderia oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito da sua divindade que restaurasse a majestade infinita de Deus ferida pelo pecado da humanidade. Então ele tem que ser homem. Por isso que Jesus chama de o pontífice, a ponte que liga o homem a Deus. Então por isso que ele é homem, ele é Deus perfeitamente. Bom, e o Papa ainda vai desdobrando outras coisas, falando que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, foi crucificado, para oferecer a vida dele ao Pai pela nossa salvação. Isso mais ou menos é que eu coloquei na aula anterior. Depois da aula de hoje, ele fala da igreja, fala da vida eterna, fala de outras coisas, beleza? Mas eu recomendo, vale a pena você ler o credo inteiro, credo do povo de Deus. É um livrinho que você encontra até na Canção Nova, né? Se você quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Peço a algum sacerdote ou diácono que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.